Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Dr. Cleverson Carlos Pereira e vamos agora dar continuidade, ao nosso estudo, trabalhando com a terceira e a quarta unidade da disciplina de Fundamentos e Metodologia da Matemática 1 do curso de Licenciatura em Pedagogia, oferecido pelo Instituto Federal do Norte de Minas. Nós estamos aqui na aula 3. Então, na aula 3 vai constar essas duas unidades, 3 e 4, certo? Vamos começar então? A unidade 3 tem por tema, dificuldade de aprendizagem, de ensinagem em matemática. No processo de ensino-aprendizagem na matemática, atualmente encontramos resultados insatisfatórios obtidos na docência dessa disciplina nos diversos níveis de ensino, desde a educação infantil até a universidade. Muitas das vezes as causas desse resultado é justamente a inadequação do ensino de matemática em relação ao conteúdo, à metodologia de trabalho e ao ambiente em que se encontra inserido o aluno. Além disso, podemos também listar alguns comportamentos que podem causar problemas de aprendizagem nas crianças, complicando ainda mais ou favorecendo ainda mais essas dificuldades na escola. Como, por exemplo, a falta de controle dos impulsos, a dificuldade para seguir instruções, a dificuldade de conversação, a distração, a inflexibilidade, a dificuldade em seguir ou cumprir um planejamento ou organização, falta de destreza e a própria imaturidade social. Na escola, a criança deve se envolver com atividades matemáticas que a eduquem, nas quais possibilitem a construção de uma aprendizagem de forma significativa, pois o conhecimento matemático manifesta-se como uma estratégia para a realização das intermediações criadas entre o homem, criadas pelo homem entre a sociedade e a natureza. Em muitos casos, a construção desse conhecimento pelos alunos, infelizmente, ainda está muito longe de ser satisfatória, ou de realmente acontecer dessa maneira. Por quê? Porque a prática desenvolvida por alguns colegas, por alguns professores, ainda é tradicional. Não possibilita que os alunos, eles construem de forma significativa essa aprendizagem. Como? Voltada para a realidade da qual participam, dando significado assim àquilo que eles estão aprendendo. As dificuldades de aprendizagem em matemática estão sendo objeto de preocupação muito especial e intensa nesses últimos anos. A gente percebe o aumento desse interesse por essa questão dessas dificuldades, principalmente por parte dos professores, pesquisadores e estudiosos que fazem frente a essas dificuldades, a esses problemas crescentes, à medida que progridem os níveis educativos dos alunos. Uma área tradicionalmente considerada complexa, essa área, no caso, a matemática. As críticas acerca dos resultados negativos do ensino da matemática levam professores comprometidos com a educação da matemática, nas séries iniciais do ensino fundamental, a buscarem caminhos para solucionar essas dificuldades apresentadas pelos seus alunos, ensinando matemática voltado para a realidade escolar. Os aspectos relacionados com a aprendizagem podem enfatizar a experimentação, a pesquisa e a descoberta, e não somente a rotina e a memorização, mas o ensino como um todo, especialmente no ensino da matemática, ele precisa ser assim, voltado para a experimentação, para a pesquisa, para a descoberta, principalmente no que tange ao cotidiano dos alunos, não é isso? Hoje o processo de ensino-aprendizagem pode ser mais desafiador para o professor e também para os alunos, exigindo desse professor atitudes que sejam mais inovadoras e curiosas. A gente vive numa outra geração hoje, nossos alunos estão num outro processo tecnológico. Então isso demanda um trabalho pedagógico em sala de aula diferenciado. Em virtude de múltiplos e complexos fatores, o professor está enfraquecido em seu papel, com poucas condições de trabalho, a gente está desautorizado do nosso significado social de ser professor, e por essa razão muitas vezes não conseguimos a posição necessária para exercer com autoridade a nossa função de ensinante. Nesse contexto, a partir da forma de ensino adotado em cada escola, o professor desenvolve seu estilo próprio de ensinar. Portanto, a forma marca a semelhança, certo? Enquanto o estilo marca as diferenças.
Mas o que caracteriza o estilo? Do ponto de vista semântico, a palavra derivada do latim stilus, associada à feição especial ou ao caráter de uma produção escrita, ou à maneira especial de exprimir os pensamentos ou de expressá-la através da escrita. A Fagalli ele aprofunda o assunto, né, uma pesquisa sobre o assunto, e amplia seu significado, né, do estilo, né, entendendo o estilo como uma forma muito particular de um sujeito de se revelar no contato consigo mesmo e com o outro, ou na sua forma de aprender ou de ensinar, utilizando diferentes mecanismos de captação e de processamento da realidade. Um jeito próprio, né, de expressão mediado por uma linguagem verbal ou não verbal. Uma tendência a utilizar determinados padrões comportamentais e mecanismos de natureza afetiva ao dialogar com as emoções. No caso do sujeito de aprendizagem, no caso o aluno, ele pertence ao gênero dos escolares e por isso reporta-se ao que se espera dele como aluno e escolar. Porém, para permanecer ao grupo de escolares, ele terá que se submeter às regras do modus operandi da escola, ou seja, a sua forma de ensino e ao estilo de ensinagem do professor. Então, nessa relação, o professor, como sujeito que ensina, envolvido ou não com a transmissão, ele influirá também na construção do estilo de aprendizagem do seu aluno. Ao transmitir seu próprio estilo de lidar com o saber, ele também vai, de alguma forma, operacionalizar o estilo do aluno. Ou seja, na relação com os alunos, né, o professor manifesta seu entusiasmo por aquele conhecimento e com o conhecimento, esse entusiasmo manifestado pelo conhecimento, ele vai também entusiasmar também o próprio aluno. E o aluno ele vai criar um estilo, então, de aprendizagem, com base no estilo do professor. Isso, de alguma forma, pode ou não contagiar o aluno, mas com certeza estará ajudando, né, de alguma forma, na formação do estilo do aluno. Então, o professor é um influenciador. A gente tem que pensar isso. Nós, professores, somos influenciadores, um modelo para o nosso aluno, certo?